Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, professor Cristiano, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Bem, obrigado. Me escuta bem, né? Sim, sim, sim. Perfeito. Eu Tá dando sou, umas picadinhas assim, tá dando umas falhadinhas. é que agora eu mudei aqui pro auricular. Tá, Entendo. agora tá me ouvindo bem de novo, né? Sim, sim. Exato, exato. Então, bom, eu vou apresentar um artigo, né? Uhum. Que é uma coautoria. Eu sou professor aqui no México, no Tecnológico de Monterrey, e um orientando de doutorado meu, enfim, submetemos um artigo a esse que foi aprovado, e acontece que ele acabou não fazendo a inscrição dele, então ele não consegue entrar. Então, Ah, tá. assim que ele tiver, eu quero que ele, embora seja já alguém com nível de maturidade alto, claro que na academia, eventos, conferências, ele não tem tanta experiência assim. Então, eu quero que ele apresente, eu vou sair para ele entrar. Tá bom. E tá, então, assim, ele chama Luiz, né? Ele não fala português, então, Ah, não, eu acho que entonces, pode. nosotros falamos en español, sin problema. Então, o artigo está em inglês, obviamente, ele é fluente em inglês, mas No talvez problem at aí all. We para can talk in English ou nosotros podemos hablar en español. isso. Então, Vous assim, pouvez parler français si vous voulez. merci beaucoup. Então, assim, eu vou falar para ele apresentar em espanhol, Tá bom. porque a gente teve na sessão do Sapiens e lá, por exemplo, pediram para a gente apresentar em espanhol, entendeu? Aí, então assim o fizemos, né? Tá, mas ele E compreende português, professor? Se ele quiser, eu faço as perguntas em espanhol também. assim, ou em inglês ou em espanhol é melhor, entende? Tá bom, tá bom. Porque assim os hispanófonos, né? Eles são assim, eles não entendem muito bem o português, assim, eles acham que entendem, mas aí a gente vê que eles não entendem. Então, assim, ou em espanhol ou em inglês, tanto faz, né? Como quiserem. Boa tarde, professora Alessandra, tudo bom? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, e você? Boa tarde, Prazer. Cristiano. Sérgio, tudo bem? Prazer. Cristiano, eu tô como líder de sessão, tá? Então, para passar os trabalhos, eu vou controlar o tempo aí também para você, tá bom? Vou te auxiliar. Obrigado. Eu não sei se você pegou aqui a conversa, professora, Sim. mas enfim, eu trabalho no México, nessa Universidade Tecnológica de Monterrey, e esse artigo que foi aprovado é uma coautoria com um orientante de doutorado meu, né? Só que, enfim, ele não acabou não fazendo a inscrição, se registrou, mas não fez a inscrição no evento. Só eu estou registrado e ele não tem acesso. E a gente já testou. Ontem a gente testou, funcionou. Hoje não funciona. Os dois acessarem ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer é que eu vou sair e ele vai entrar, né? Eu estava explicando, eu vou orientá-lo a apresentar em espanhol, né? E, e aí, enfim, se você tiver alguma pergunta, puder formular em espanhol ou em inglês, né? Eu acho que é melhor, porque o português deles não é assim muito fluente. Tá bom. Tá Talvez bom? eu vá fazer em inglês, eu fiquei pensando aqui, que talvez Inglês, o isso. inglês seja melhor para a audiência, né? Para a Não, plateia. o que for melhor para a audiência, aí fica a critério de vocês, né? Tá bom. Tranquilo, né? Porque assim também está conectado. Para vocês fica mais fácil, porque está conectado com o artigo e a apresentação dele também está em inglês. Sim, sim, sim.
Quantos minutos a gente tem para apresentação? 8 de apresentação, mais 8 de tirar dúvidas. Então, ao todo, são ok. 16. 16. Então, vamos supor que o seu aluno seja, vamos supor, 9 minutos. Ele passou 1 minuto das 8. Então, Entendi. nós temos apenas o Pode resto, deixar. ou seja, mais 7 minutos para discussão. Eu vou dar a instrução para ele, então. Quer dizer, se ele fizer em 7 minutos, ele tem mais Nós temos 9 para 9 discussão. para... Que é o que a gente quer, Ou seja, discussão. o ideal. Né? Não é o ideal. Então, mas ele tem a opção de passar o vídeo ou apresentar esses 8 Porque minutos. ele, Então, ele já mandou o vídeo, né, professor? Já Então, eu que subi, inclusive. isso. Então, a grande questão é que, por exemplo, ontem eu fui moderador numa outra área que eu trabalho, que é marketing, e a grande maioria dos apresentantes apresentaram o vídeo, e depois do vídeo, aí eles fizeram as argumentações. Porque, assim, eu acho que é o padrão, né, Lisandra? A gente está fazendo isso. o padrão, Ah, o apresentar padrão. o vídeo e depois fazer Ok. essa questão. Então, assim, ele vai apresentar no vídeo e depois a gente faz as questões para ele. Tá bom. Ok. Né? E aí vocês passam o vídeo. Isso, é a Eu Lisandra que vai passo. fazer essa gentileza, né? Ok. Você é da onde, Lisandra? Só para eu Eu sou saber. de Uberlândia, estou em Uberlândia, mas eu morei um Berlândia. tempo em São Paulo. Sou mineira. Tem os 3 Bs de Minas, né? Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. Ah, Bela. Eu sou em outra coisa, mas é a Bela Araguari. Bela Araguari. Essa frase é comum quando a gente comenta que é de Uberlândia. Mas eu brinco isso porque uma vez eu fui dar palestra em Araguari e, obviamente, eu joguei que é a Bela Araguari, né? Então, porque tem uma outra versão que não é muito positiva. Sim. E você estuda o que, Elisandra? Governança corporativa. Ah, legal, tem um colega meu que estuda isso, até na FEA, o professor Cláudio Pinheiro Machado. Ele é meu orientador. O professor Cláudio, então, é seu orientador? Ele é meu orientador. Na verdade, agora eu estou linkando o tema da diversidade com diversidade racial. Legal. Então, estou falando sobre diversidade racial no alto escalão. Mande um grande abraço para o Cláudio, um grande amigo. A gente pertenceu ao Pensa juntos, na época Estou que no eu fiz Pensa com ele. doutorado. Fiz meu doutorado com a professora Silvia Sais e a Legal. gente participava do Pensa juntos. A professora Silvia é ótima também. Excelente, Esteve na minha banca de doutorado aí na FEA. Ah, é? Ah, a professora Silvia, nossa, é uma pessoa... Foi minha professora, né? Ah, foi também? Ah, que legal. Vamos lá. Falta 2 minutinhos, mas eu acho que todo mundo ainda não chegou ainda, né? Eu já estou aqui com o Luiz Professor Eduardo, conectado. nesse primeiro momento, talvez... Você pode me passar a ordem, Lisandra? Porque quando eu entrei estava uma ordem, agora está uma outra ordem. Olha, professor, a ordem da sua ficha de moderação tá o da Simone, dos vídeos, vou falar dos autores, é o código 616, depois o 1398, depois o 1649 e por último... Ah, tá. Não, aqui eu não lembro de cabeça. Eu não lembro, não tem um título aí não, né? Tá, eu consigo aqui pegar pelo título. Porque se for pelo título fica melhor, porque eu não estou com... Olá, boa tarde, Lisandra, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silvinha. Estou à disposição aqui para ajudar alguma coisa, tá? Tá joia, professora. Obrigada. O 616 é o papel das capacidades gerenciais dinâmicas. Ok. Seria o primeiro. Depois viria o 1398, Does Definition for Value Creation. Ok. Depois viria o 1649, Develop Dynamic Capabilities. Ok. E depois o 1902, que é o novo marco legal da geração distribuída. Entendi. Tá joia, obrigado. Obrigado, Imagina. Lisandra. Bom, acho que podemos iniciar, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Então, vamos dar início à sessão de hoje da SEMEAD, né? Falando sobre alguns temas, alguns artigos. Então, Lisandra, qual que é o primeiro, salvo engano? É o da... Ixi, agora me falhou a memória.
É o 616 da Simone. Tá. Isso, Então, eu estou aqui, só um minutinho, por favor. Então, Simone, normalmente como padrão a gente tem mostrado os vídeos que você já mandou e depois a gente entra ao vivo com a arguição. Ah, tá ótimo. Tá bom, porque eu pensei que eu ia apresentar ao vivo. Tá bom. Não, 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 não. Fica à vontade para começar. Isso, então a gente pega primeiramente o vídeo e depois a arguição é ao vivo. Tudo bem. Tá Obrigada. bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Ok. Posso começar, professor? Pode. Vou tirar meu som aqui. Peraí. Vou só aumentar o meu para vocês ouvirem bem. Olá, sejam todos bem-vindos. O ensaio teórico que estou apresentando, ele foi desenvolvido por mim como primeiro pré-requisito para minha qualificação de tese. Eu sou Simone Lucena e sou doutoranda na Unicinos, Rio Grande do Sul. A abordagem das capacidades dinâmicas surgiu para responder à pergunta de como e por que certas empresas constroem e sustentam vantagem competitiva em ambientes instáveis. Foram conceituadas como a capacidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar recursos internos e externos para ambientes em rápida mudança. Apesar dos inúmeros estudos sobre o tema, muitas questões ainda continuam em debate, inclusive o próprio conceito. Nos anos 2000, Rosenblum defende a liderança como elemento central das CDs e em 2003, Adney e Olfath apresentaram as capacidades gerenciais dinâmicas, que elevaram os gerentes a agentes de adaptação, inovação e eficácia organizacional. As CGDs surgiram assim para explicar a capacidade do indivíduo de construir, integrar e reconfigurar recursos e competências organizacionais, fazendo uma analogia direta à definição das capacidades dinâmicas da firma. Apesar de inúmeros estudos na área de CDs e CGDs, poucas são as pesquisas sobre a relação entre as duas estruturas e suas contribuições para a mudança estratégica e desempenho organizacional. Inclusive, não foram identificados na literatura trabalhos publicados que detalhassem essa relação com o uso de frameworks claros e integrativos. Assim, o objetivo deste ensaio é propor uma síntese da literatura sobre os dois temas e apresentar um framework integrativo original que busca elucidar duas questões. Primeira, quais as principais relações entre os elementos das estruturas das CDs e CGDs e se e como a estrutura das CGDs pode ser integrada à das CDs. Para alcançar o objetivo proposto, foi feita uma revisão sistemática da literatura com o uso do protocolo SPAR 4 SLR, que é feito em 3 etapas, onde a primeira é a busca por artigos, a segunda, a organização e a escolha de quais artigos vão ser lidos e, finalmente, a leitura e o uso, que no caso deste ensaio foram escolhidos 50 artigos para fazer o relato da literatura. A estrutura das CDs, dentro da estrutura das capacidades organizacionais, como podemos ver no primeiro framework original deste ensaio, possui 3 grupos principais de capacidades: Sensing, que é a detecção, Seizing, apreensão, e Transforming, que é a transformação. Essas capacidades, após análise de seus microfundamentos, elas geram na empresa a capacidade de formular, de alinhar, de implementar e de rever a nova estratégia da empresa. Já que a primeira tem a ver com a capacidade de perceber e moldar oportunidades e ameaças, a segunda com a capacidade de aproveitar essas oportunidades detectadas, e a terceira tem a ver com a capacidade da firma de transformar e orquestrar sua base de recursos ou ativos continuamente. O framework também mostra que as capacidades dinâmicas tanto afetam como são afetadas, primeiro, pelas capacidades organizacionais comuns, que são as que geram eficiência operacional, e também pela cultura da organização, responsável pela aprendizagem contínua no processo de geração de novos comportamentos e consequente vantagem competitiva da firma.
O framework das capacidades gerenciais dinâmicas ajuda pesquisadores a entender o porquê a estratégia corporativa difere entre empresas. Como podemos ver na figura 3, a literatura especifica 3 fatores adjacentes das capacidades gerenciais dinâmicas. Primeiro, capital humano gerencial, que refere-se às habilidades ou conhecimentos aprendidos pelos gestores. Segundo, capital social gerencial, que resulta das relações sociais criadas pelos gestores. Terceiro, cognição gerencial, que tem a ver com as crenças e modelos mentais e servem como base para a tomada de decisão. Então, esses fatores, eles podem ter efeitos separáveis, mas também interagem uns com os outros. E assim como nem todas as organizações possuem CDs envolvidas, alguns gestores ou gerentes possuem CGDs mais eficazes que outros. Eles podem diferir tanto na combinação quanto no nível e desenvolvimento dos 3 fatores. Por isso, em negócios semelhantes, tomam decisões estratégicas diferentes. Finalmente, e atingindo o objetivo principal do ensaio, apresenta a integração entre as duas estruturas. Resumidamente, as CGDs geram as CDs, que alimentam as capacidades de nível inferior e são alimentadas por elas, gerando reorientação estratégica. Assim, através de uma cultura de aprendizagem, inicia-se um novo ciclo de detecção, apreensão e transformação, gerando vantagem competitiva duradoura na firma. Como considerações finais, não obstante as limitações desse ensaio, podemos listar alguns pontos. Este ensaio aprofunda a compreensão das relações entre as estruturas de CGD e CD, integrando inclusive linhas de pesquisa, esclarecendo construtos e organizando a extensa literatura sobre os temas. Também ajuda a elucidar de que forma a estrutura das CGDs tem impacto na estrutura das CDs, também na reorientação estratégica, no desempenho, na consequente vantagem competitiva a longo prazo. Explica como a estratégia pode estar integrada à estrutura da CD, representada nos processos de detecção, apreensão e transformação, através dos movimentos estratégicos de formulação, alinhamento, implementação e revisão estratégica. Por último, apresenta a proposta de um framework integrativo original que ajuda pesquisadores e profissionais da área a entenderem melhor a relação entre as duas estruturas, fornecendo inclusive uma visão mais interconectada dos construtos. Não obstante as contribuições citadas, a pesquisa também apresenta limitações. Com o intuito de simplificar o entendimento, o framework apresentado fornece apenas uma visão interna das estruturas e suas relações, excluindo como se comportam e se relacionam com o ambiente externo e seus elementos. Com foco nesta e outras lacunas, aponta-se, ao final, várias oportunidades para pesquisas futuras. Para melhor entendimento, as referências bibliográficas e obrigado pela atenção. Está fechado seu microfone, Cristiano, professor. Quanto tempo nós temos para discussão? 8 minutos. Isso. Então, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. A plateia tem alguma pergunta? Não? Normalmente, na moderação de ontem também não teve, então eu vou fazer uma pergunta. Primeiramente, parabéns de novo, e eu gostaria de entender o que a gente sabia antes da pesquisa e o que a gente sabe depois da pesquisa. Você poderia me detalhar um pouco mais sobre isso, por gentileza? Certo. Na verdade, como eu falei, esse ensaio ele partiu de uma necessidade da minha tese, né, de fazer um levantamento da literatura a respeito dos temas, porque a minha intenção, na verdade, era medir a capacidade gerencial dinâmica de uma empresa. Só que eu entendi que para medir eu tenho que, antes, entender não só a capacidade gerencial dinâmica, como também onde é que está situada a capacidade gerencial dinâmica. E
a partir do momento que eu comecei a ler a literatura, né, eu percebi que não existia nenhuma estrutura que realmente demonstrasse, primeiro, a integração das duas, tá? Segundo, embora o TICE ele reconheça o papel dos gestores, né, dentro das capacidades dinâmicas e reconheça também o nascimento, digamos assim, das CGDs, ele não, em nenhum momento, ele coloca, digamos, dentro da estrutura das CDs ou ele associa a estrutura das CDs a uma formação vinda das CGDs, né? Eu sei que existem duas, como é que eu posso dizer, duas lentes aí teóricas a respeito de CDs, elas são separadas e essa separação talvez porque a outra corrente foi exatamente que criou as CGDs. Então, eu acredito que por isso eles não integrem, né? E muitas vezes nas descrições, ou as descrições do TICE, e por isso até hoje, 30 anos depois, existe um debate enorme sobre a estrutura das CDs, porque ela não foi fechada, né? Ele não coloca, ele sempre coloca a CGD como antecedente, porém fora, né? Nunca como ela estando dentro e formando essa estrutura maior, que seria uma estrutura mais, digamos assim, organizacional, é uma força organizacional. Porém, as atividades, os microfundamentos, na minha percepção, depois da pesquisa, elas são praticadas por gestores, né? E isso ele não deixa claro em texto e não deixa claro em figuras, né? Então, até hoje, 2023, foi o último artigo dele, né? Eu não vi inclusive dele e de outros, né? Eu não vi, inclusive, autores como Eisenhower, o Schilk, de 2018, também fala sobre essa necessidade de responder como essas duas estruturas interagem. Isso aí não foi encontrado. Então, por isso que eu fiz o ensaio, pensando nisso. Tá, joia. Lisandra, temos quantos minutos? Que eu esqueci de controlar aqui. Temos mais 5. Mas Eu sim, tá tenho, Pois eu não? tenho só uma pergunta para Simone. Em relação às suas contribuições, você acha que a maior contribuição do seu trabalho seria o framework em si? No ensaio, sim. No ensaio, sim. Certo? Na verdade, assim, vocês me deram 8 minutos, né, para falar. Fica complicado, muito complicado você, em 8 minutos, falar das interrelações. Como ele foi um trabalho inicial, digamos assim, de qualificação de tese, hoje, por exemplo, ele está bem mais adiantado, entendeu? Mas eu quis falar da forma exatamente como eu submeti, para não ficar contraditório tanto o framework como a fala e tudo mais, entendeu? Mas ele já evoluiu, tá? Para você saber. Ele já evoluiu, mas no contexto do ensaio teórico, eu acho que o framework ele foi, sim, a maior contribuição, além do detalhamento que eu dou dessas interrelações, embora ainda a nível superficial. Eu estou te Tá. perguntando porque não nos foi aberto o artigo completo, né, o full paper. Então, nós recebemos só o abstract. Então, aí, até por isso fica um pouco complicado da gente conseguir dar um retorno. Exatamente isso que eu ia Imagina eu comentar. falar essas interrelações todas aqui, não ia dar tempo. Então, mas houve algum problema, então, ao submeter esse artigo, porque todos os outros que vão apresentar hoje, a gente teve acesso às 13, 16 páginas. E no seu caso, houve algum problema nesse upload? Acho que é porque ela Não, selecionou somente Selecionei por publicar só. obrigação apenas o resumo. Por quê? Porque eu tenho porque é o resumo estruturado apenas que publicar foi em revista. disponibilizado.
Viu? Eu Desculpe. tenho questão de publicar em revista e dizem que fica duplicado, então por isso Não, eu optei não, pelo resto. não. Eu posso te garantir que não, mas é uma pena, porque assim, o que tem em artigos, eu acho que assim, o papel do moderador, no meu caso, é para a gente poder contribuir. E Claro, poder contribuir em cima de um resumo é claro. muito menor do que você poder contribuir, como eu vou poder contribuir, espero eu, com os colegas que trouxeram os artigos. Então, não há essa questão. Inclusive, até um aluno meu ontem de doutorado aqui na Unicamp, a gente estava incorporando coisas que foi mencionado aqui. Então, assim, é uma pena não ter Professor colocado. Cristiano, eu tenho uma Fala. sugestão aqui agora. Eu acho que a gente pode aproveitar melhor até para contribuir. Se você quiser detalhar alguma coisa a mais, Simone, que possa contribuir nesses pontos de perguntas. Porque, por exemplo, eu não autorizei também publicar, porque eu ainda não tenho, eu estou usando dados de uma organização que eu ainda, naquele momento que eu submeti, eu não tinha autorização para utilizar. Então, eu preferi só o resumo executivo, entendeu? Então, assim, foi mesmo por um cuidado mais Mas, até de então, uso do nome da empresa. Na mas isso que eu ia falar, verdade, professora, não professor, precisa do nome, só um pouquinho, não precisa do nome da empresa. Não não. precisa pôr o nome da empresa, professora. A Não, senhora, mas na hora que você lê, você já sabe qual que é a empresa, então não mas, dava. Eu mas, troquei mas, o nome. mas isso não precisa. Eu faço várias pesquisas aqui na minha graduação, mestrado, doutorado, com empresas, e nenhuma delas eu cito o nome, porque a senhora não precisa colocar. Então, assim, a senhora teve um cuidado a mais, óbvio que isso é importante, mas Não é porque para como uma eu estou coletando discussão. dados lá, eu tomei esse cuidado, entendeu? Eu não quero fechar meu campo nesse momento. Não, mas então, Mas só assim. eu coleto empresas grandes, nacionais, internacionais, na França, no Brasil, e nunca dá problema. É isso que eu estou falando para a senhora. A senhora tem um cuidado a mais, só isso. Mas é uma pena que a gente não pôde contribuir no artigo. Professor Cristiano, só esclarecendo, é a primeira vez que eu apresento um artigo, né, em um encontro, tá certo? E o que é que eu pensava? Que minha publicação viria em forma de resumo, mas os debatedores teriam acesso ao artigo completo. Então, eu não sabia disso, infelizmente, né? Enfim, não tem mais o que fazer. Não, não, eu estou falando que é uma pena, porque assim, eu É achei uma muito pena. interessante. Eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, eu vou tentar. Só que, infelizmente, veio no resumo, eu falei, mas no resumo não É, consigo fazer muita diferença no agregar do conhecimento, você entendeu? Mas tudo bem, isso é Mas no normal. final das apresentações, se sobrar mais um tempo para debate, a gente pode chamá-la de novo para comentar, e se ela Claro, quiser, a gente pode dar um bem, feedback. com absoluta certeza. tá Bom, bom. acabou o tempo, Lisandro. Agora que Sim, meu computador, meu celular parou, agora ele está funcionando. Agora eu vou controlar por aqui também. sim, Bom, vou- mas sobrou mais algum tempinho? Não, né? Não, agora nós vamos para o segundo trabalho. Podemos começar, então, o segundo trabalho. É o trabalho do Kleber. Vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Tá saindo som? Não, Olá, eu sou agora sim, agora sim. Demorou, deu um Ah, delay aqui, deu um delay. Então tá, vou de novo. o Tus, vou fazer a apresentação aqui do meu artigo, tá? Sou aluno do mestrado do Mackenzie e vou apresentar o artigo Does Definition for Value Creation in Digital Banking Exist? A Systematic Literature Review, tá? É uma revisão sistemática que foi feita dentro do cenário de bancos digitais e houve o foco em cima de criação de valor neste ambiente. Para iniciar aqui minha apresentação, vou passar um breve relato do que é esse cenário de bancos digitais, tá? De fintechs. Quando na próprio foco da pesquisa em si, dessa revisão sistemática da literatura, foi abordado em cima de bancos digitais, que pode ser tanto dos bancos tradicionais quanto das fintechs. E as fintechs são aquelas empresas mediadas por tecnologia que trabalham com serviços financeiros, tá? O nosso foco vai ser o ambiente online, que pode ser tanto o Internet Bank
que é a utilização de computadores e notebooks ou pelos celulares através dos aplicativos, tá? Existe aí alguns autores que falam que o surgimento das fintechs ou a expansão das próprias fintechs ocorreu lá com a crise de 2008 nos Estados Unidos, pelo subprime, tá? Que houve uma escassez de empréstimos naquela época e também a própria solidez, né, digamos assim, dos bancos estava meio questionado devido àquela crise forte lá nos Estados Unidos, das letras hipotecárias e tudo mais, tá? E com isso começou a ter expansão mais expressivas aí das fintechs lá no mercado americano e foi se espalhando, tá? Com o surgimento da pandemia da Covid-19, por nós temos a restrição, né, de locomoção e tudo mais, estamos aí confinados dentro de casa devido à pandemia, precisamos fazer, né, os nossos serviços bancários, que seriam pagamentos, transferências, enfim, a nossa rotina aí de finanças. E com o fechamento, né, o isolamento social, acabou tendo aí a migração mais massificada para que o cliente que estava com o hábito e costume de fazer suas transações de forma presencial nos bancos, lotéricas, aqui no Brasil, migrasse para o ambiente online. Com essa migração do ambiente online, houve uma expansão aí da base nas fintechs e dos próprios bancos tradicionais na modalidade digital. Então, essa revisão sistemática da literatura vai aí perseguir para ver se existe ou não consenso no conceito de criação de valor. Existem alguns autores aí que abordam sobre a temática de criação de valor e já mencionam que não existe consenso na literatura. E também não encontramos aí na base da Web of Science e nem da Scopus uma revisão de literatura sobre criação de valor em bancos digitais, tá? Vou passar aqui rapidamente sobre os conceitos que utilizamos como base. Para a criação de valor, ele pode ser dividido em três estágios aí, digamos, dos estudos. Tem alguns autores que vão falar de criação de valor na economia, que seria mais para a questão de valor monetário, o valor despendido, o valor de troca, né? Tem os autores da administração estratégica, que vai falar mais a questão de criação de valor em base de recursos, ou aquilo que as pessoas estão mais dispostas a pagar pelo que a empresa oferece. E tem a criação de valor na parte de marketing, que tem mais uma abordagem de utilidade. Eu vou fazer um sacrifício para ter um benefício, tá? E na cocriação de valor existe uma tendência para o uso da teoria do Varg-Lush, que seria a lógica dominante do serviço, que é você colocar o cliente como centro e trazer ele para esse seu relacionamento aí de troca, né, você empresa. E o valor é criado aí também nesse processo, tá? De eu interagir com esse cliente para fazer essa interação entre empresa e cliente nessa lógica dominante, tá? Digital Bank, dentro dessa nossa revisão sistemática, nós vamos abordar tanto os bancos quanto fintechs que trabalham no ambiente online. Esse ambiente pode ser tanto pelos aplicativos, né, ou pelos computadores, tá? Então, nossa revisão abordou tanto esse cenário quanto o outro. Foi utilizado o protocolo Prisma nessa revisão sistemática da literatura, fizemos a busca nas bases Web of Science e Scopus, utilizamos essas três palavras-chave para a busca, que seria o Value Creation, Bank e Digital. Limitamos na Web of Science artigos, acesso antecipado e artigo de revisão, e na Scopus o tipo de documento limitado ao artigo, tá? Depois fizemos a remoção dos duplicados, resumos que não eram aderentes ao assunto e a leitura completa dos artigos. No final, resultou em 22 artigos selecionados para essa revisão sistemática, tá? Nos resultados quantitativos, né, a gente vê aqui um crescimento, né, de evolução de artigos, conforme vão passando-se os anos. Existe uma maior abordagem em artigos quant do que quali, mas está quase aqui meio que dividido. Existe uma exploração aqui, né, em vários continentes sobre
essa temática, principalmente nos países populosos, como Brasil, Índia, China e Estados Unidos, tá? E participação aqui na Europa também. E a principal metodologia utilizada são equações estruturadas, tá? O que percebemos nessa revisão sistemática? Questão de criação de valor. Continua não tendo consenso entre autores. São vários. Houve uma tabela dentro do trabalho que separamos por tipo de teoria que eles utilizavam nos seus trabalhos e percebe claramente na criação de valor que não existe consenso. São várias teorias e várias técnicas utilizadas para abordar sobre esse assunto. E, por fim, os trabalhos que apresentou nessa visão sistemática, a criação de valor aparece mais como consequência. Acontece algum fato, vou investigar e ele acaba se tornando consequência desse fator. Não se busca a causa. E existe ainda a carência de uma definição do que é a criação de valor. Na cocriação, igual à teoria, existe uma tendência por utilizar a lógica dominante de serviço, tem essa preocupação de colocar o cliente no centro e de personalizar as experiências e além de criar ecossistemas colaborativos, tá? Como conclusão, a gente pode compreender que tanto a criação quanto a cocriação de banco digital é uma tarefa complexa, multifacetada. Eles estão na busca de construir relacionamentos fortes com os clientes, superar barreiras tecnológicas, personalizar experiências, considerar aspectos éticos e culturais, além de inovar esses ecossistemas colaborativos, né? Mas fica esse desafio ainda de criação de valor, de tentar procurar algo próximo a uma definição e um modelo unificado para isso. E aqui está. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, pelas minhas contas aqui, nós temos 8 minutos, né, para discussão. A plateia tem alguma pergunta? Não? Eu tenho. Para isso que serve a moderação. Então é o seguinte, Kleber, na mesma linha que eu conversei anteriormente, o que nós saberíamos antes da sua pesquisa e o que nós agora sabemos depois da sua pesquisa? Bom, dentro dessa primeira revisão sistemática, né, que nesse trabalho de mestrado foram feitas 2 revisões. E nela percebe-se claramente que existe essa falta de consenso. Então, o trabalho, por si, ele busca tentar identificar quais são os caminhos ou um novo método para apresentar novas justificativas para a criação de valor, ou apontar novos caminhos, né? Esse está sendo o direcionamento agora do trabalho. Então, fica muito claro isso na literatura, não tem um autor, assim, como base, como referência do que seria a criação de valor, nem só em bancos digitais, como em outras áreas, fica muito evidente isso. E como já existia essa falta de consenso, já até discutida, né, eu percebi que também teve nesse ambiente dos bancos digitais, que é o foco do meu estudo, né. Então, como contribuição aí para a própria academia, é apontar caminhos e direções que possam levar a um consenso ou caminhos para que consiga chegar a isso, tá? No próprio trabalho, claro que o conceito inicial foi sobre criação de valor, só que acabou carregando junto a cocriação, por isso que ela apareceu lá. Tá na própria literatura, quando foi feita a revisão sistemática, na própria abordagem de criação de valor, veio junto a cocriação. Por isso que eu fiz essa separação e essa abordagem das 2 temáticas. Tá. Só um Qual que comentário só. Pois não, Posso? claro. Claro. Com licença. Não, é porque você falou sobre cocriação, né? Então, lá na introdução, eu sim, já senti falta de você falar sobre cocriação, porque eu só fui perceber que você ia englobar isso lá, acho que já nos resultados, se eu não me engano, tá? Isso não estava tão claro para mim, mas nos resultados, às vezes seria interessante você retomar isso também na sua introdução e no seu referencial teórico. Desculpe interromper, professor. Cristiano. Oi, desculpa. Mas então, e agora eu queria que você me falasse da sua implicação teórica
e a sua implicação prática. O que você acha que foi a sua maior implicação teórica e a sua maior implicação prática? Então, esse trabalho ele teve mais uma outra revisão sistemática, que foi feita sobre percepção de valor e captura, para meio que fechar o circuito do que as empresas buscam. Eu crio o valor para ter uma consequência que seria a captura. A captura seria a forma de você receber, né, digamos, os pagamentos, as contribuições das pessoas naquele produto que elas enxergam que o valor com ela. Então, a gente criou um caminho, um trajeto junto ao consumidor final, que ele caminha nessa estratégia, e quais medidas que essas empresas, que no caso são os bancos digitais, adotam. Então, desde quando o valor é criado, como o cliente percebe esse valor, quando eu trago esse cliente, o que acontece até chegar à captura de valor. Então, o trabalho está caminhando nesse caminho, está indo nessa direção. Mais alguma pergunta da plateia? Eu teria um outro comentário, porque assim, eu achei muito interessante os gráficos que você apresentou, e eu achei uma pena você não apresentar isso no seu artigo. Porque no seu artigo, isso seria importante para apresentar mais, para justificar mais, até mesmo dentro do que a própria Elisandra comentou, porque eu achei que você poderia respaldar mais a sua justificativa, porque eu comento muito com os meus alunos de graduação, mestrado e doutorado aqui na Unicamp, que a ausência de alguma coisa no Web of Science, no Scopus, ou qual o que for, não é uma justificativa. Porque, por exemplo, eu brinco muito com eles, que é o seguinte, se eu for procurar no Web of Science, talvez não vá achar por que a pipoca estoura. E a minha pergunta é, será que eu posso justificar minha pesquisa que a pipoca estoura por causa disso, porque tem ausência no Web of Science? Eu acho que não, né? Então, a gente precisa ter... Seguinte, isso é importante por causa disso, porque a ausência do Web of Science, a ausência do Scopus, não é uma garantia. Isso quer dizer, então, que nunca ninguém se interessou por isso. E a minha pergunta é, por que nunca ninguém se interessou por isso? Isso não é uma justificativa de importância, mas sim ao contrário, pode ser que não é talvez tão importante assim. Então, tomar cuidado nessa sua justificativa. E, obviamente, o seu tema é importante, mas então, por isso, eu falo para você partir por um outro lado, não que não tem no Web of Science, porque isso é um argumento muito fraco. E você tem que usar, mas olha, não tem no Web of Science. Beleza, mas quer dizer que ninguém se interessou. E se ninguém se interessou, por que isso é um problema? E é mostrar isso mais nesse processo. Tá bom? Perguntas? Na minha conta ainda tem tempinho. Sim, a Silvina quer falar. Desculpa, eu não vi a mão da professora. Eu estou aqui na FEA, desculpa, eu estou aqui na FEA, tá bem... A internet está bem ruim aqui. Se cair alguma coisa, tá tentando aqui rotear meu telefone aqui. Kleber, eu assim, estava tentando abrir seu arquivo. Está tão ruim que eu não consigo nem abrir seu arquivo aqui. Você clusterizou seus dados, que eu vi você tem algumas figuras lá, né? Eu vi na semana passada, mas você apresentou, você conseguiu organizar melhor como que... Mas você não colocou isso no artigo, né? No artigo por limitação, então eu preferi colocar o texto do que ocupar espaço por figuras. Aí foi por isso que eu não coloquei no trabalho. Tá, Mas mas fica a então você sugestão. clusterizou, você usou os clusters Sim, para sim. mostrar como que anda, tá ok. Mas aí você pode mencionar também, de repente, né? Eu acho que é bacana mencionar, eu acho que isso fica... o artigo também tem endereça né, essa construção para quem está estudando também esse assunto, né, de bancos digitais, que é um assunto quente aí, eu acho, do momento. Eu acho que é bacana isso. Muito bom, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Bom, na minha conta temos um minutinho ainda. Então, mais alguma pergunta? Não? Não, então é só fazer um comentário final. Acho que assim, parabéns, Kleber, pelo trabalho, mas eu acho que tanto o que foi dito aqui por todos nós aqui, que eu acho que você precisa chamar um pouco mais de atenção da importância do seu artigo, porque assim, é interessante, mas assim, você deixou um pouco menos claro isso. E aí também, como professor de marketing também, você precisa chamar essa questão para você, entendeu? Um algoritmo de leitura primeiro o título, você vai ver o resumo, a conclusão.
Mas se você tem algumas figuras também, auxilia nessa questão, tá bom? Que agora na minha conta já deu tempo aqui. Tá bom? Obrigado a todos. Eu que agradeço. Ok. Então, vamos para o próximo, ou próxima. Vou compartilhar. Hello and good evening. My name is Luis El Jure. I'm a PhD student from EGADE Business School. My research topic is about dynamic capabilities through organization. And currently I'm working on a paper that is how this organization can help firms to develop dynamic capabilities based on cognitive flexibility, resource fluidity, and entrepreneurship orientation model. So the objective of this paper aims to propose a conceptual model elucidating the positive influence of this organization on the development of dynamic capabilities in organizations through these mechanisms like cognitive flexibility, resource fluidity, and entrepreneurial orientation. It addressed various research questions and hypotheses surrounding the optimal level of this organization required for fostering dynamic capabilities without compromising organizational efficiency and effectiveness, as well as the potential moderating factors that influence these relationships. The method that we use is theoretical grounded, so it doesn't involve empirical research. Instead, it relies extensively on literature reviews and pure theoretical frameworks. It systematically explores and discusses key concepts and theories related to this organization, dynamic capabilities, and these microfoundations as cognitive flexibility, resource fluidity, and entrepreneurial orientation. As a result of the paper, we propose a theoretical framework wherein this organization positively influence the development of dynamic capabilities. And the paper suggests also that a moderate level of this organization facilitates these mechanisms, contributing to the enhancement of dynamic capabilities in the organization. It outlines also that cognitive flexibility aids in recognizing and exploiting new opportunities. Resource fluidity enables rapid redeployment of resources for emerging opportunities or challenge, and entrepreneurial orientation supports a culture embracing change and seeking for new opportunities. As a conclusion, a balance between disorganization and structure can facilitate innovation, adaptability, and responsiveness in organizations, while disorganization fosters cognitive flexibility, resource fluidity, and entrepreneurial orientation. Excessive disorganization might lead to inefficiencies. Therefore, nuanced understanding and application of disorganization can enhance dynamic capabilities in organization, promoting adaptability and innovation in a changed business environment. The practical implication is that managers should maintain a balance between disorganization and structure, fostering a culture that values adaptability and consider variations in optimal disorganization levels across different industries and environments. Policymakers can invest in research exploring the relationships between disorganization, dynamic capabilities, and related concepts, providing insight that contribute to firms and industries' competitiveness. And also for future research, we are proposing empirical testing of these
proposes framework, exploration of moderating factors with longitudinal studies to examine the long-term effects of disorganization, also comparative studies across different contexts, and the development and testing of interventions aimed to enhance the positive effects of disorganization on dynamic capabilities. These studies can offer valuable insights and deepen understanding of the relationship between those two concepts. Thank you very much. Well, if I'm not wrong, we have 10 minutes to talk about your paper. That's right? Yes. Well, yeah, okay, that's good. Well, first of all, I want to thank you, and congratulations for your presentation. Just like I asked to the other presenters, I'm going to ask you what we know before your research and what we know after your research, Luis. Okay, thank you. What we know before. Porque nosotros sabíamos adelante de tu encuesta y después de tu encuesta. Bueno, como mencionaba, puede ser en español o en inglés. Sí, si tú quieres. Okay. Nosotros. Es un modelo conceptual. Sí. Lo que estuve investigando es hasta dónde se conocía o estaba dentro de la literatura, qué tanto afecta positivamente la desorganización a la creación de capacidades dinámicas. Entonces, bueno, lo que estoy viendo pues, son los papers más recientes, algunos, por ejemplo, el de Hart, ¿no? Que no habla, digamos, ya de una manera más profunda en cuanto a qué factores, que son los microfundamentos que habla TIS, son los que realmente integran esa articulación entre la desorganización y la creación de capacidades dinámicas. Entonces, digamos, no es que esté demostrando algo empírico, sino más bien es un modelo conceptual de cómo estos microfundamentos son los que unen la desorganización y la creación de capacidades dinámicas a través de tres variables moderadores, que también está dentro del paper. Bueno, entonces, ¿qué tú crees que es la principal implicación teórica y la principal implicación práctica de su artículo? Bueno, yo lo que creo es que la principal es poder ayudar a responder la pregunta de cómo la desorganización influye positivamente el desarrollo de las capacidades dinámicas, de cómo la flexibilidad cognitiva, la fluidez de recursos y la orientación al emprendimiento le dan flexibilidad a la gente que integra una organización a tomar decisiones que no necesariamente están estructuradas, lo cual los lleva a tener mayor, ¿cómo se llama? Libertad para actuar más rápidamente y poder tener soluciones innovadoras. Bueno, pero tú vas a hacer una encuesta calitativa o cuantitativa. En este momento es nada más el modelo conceptual. Lo que estoy proponiendo es para la siguiente investigación un modelo cualitativo. Cualitativo. Então, tu vas a hablar com as pessoas e que metodologia tu vas a utilizar em tu encuesta. Por
ejemplo, análisis de contenido, otra metodología. ¿Qué tú crees que vas a usar en tu encuesta? No, van a ser entrevistas semiestructuradas con, Sí. a nivel gerencial, con personas de industrias que estén en alta tecnología o con mucha competencia, Uhum. que necesiten de estas capacidades. Perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Que nós temos mais 6 minutinhos. Não posso falar. Sorry, Armando, I will ask you in English because I don't speak anything in Spanish. But my question is, why did you choose the theory grounded theory and not empirical research? Well, You I can think, answer in Spanish, I understand. bueno, es una cuestión de, o sea, más bien de gusto, o sea, y porque es, digamos, mi primer paper. Entonces, pues aprovechando que estás leyendo y leyendo y leyendo papers y teorías y todo eso, y entonces al principio como que quieres integrar toda esta información de tu cabeza, ir construyendo el rompecabezas, ¿no? Y una vez ya teniendo esto comprendido, pues entonces ya como que te animas, ya sabes hacia dónde vas a dirigir exactamente una investigación empírica, ¿no? Esa fue la Sorry, razón. because to me it's not so usual to see grounding theory in administration, but I understand you. And congratulations for your first paper. Thank you very much. Mais alguma pergunta? Any question? Alguma pergunta? Não? Nosotros temos 5 minutos ainda. Entonces, yo creo que ¿cuánto tiempo tú tienes para terminar tu tesina? Ya nada más me queda un año. Un año. Muy bueno. Tú vas a hablar con cuántas empresas tú piensas en hacer la encuesta. Inicialmente 20. ¿Cuánto? 20. 20. Ah, 20. Pero tú crees que vas a tener mucho tiempo para hacer esta encuesta. Yo creo que tú tienes el contacto de las empresas, todo. Sí, ya tengo los contactos. O sea, estoy pensando en 20, aunque para un análisis cualitativo, o sea, pueden ser menos, ¿no? Sí, sí, pero por eso que yo hablé en análisis de contenido, que con unos 10 personas tú puedes hacer un análisis de contenido, un análisis de discurso, otra cosa más calitativa. Bueno, Sí. entonces yo creo que si no tiene más preguntas. Simone? Oi, e eu posso falar em português? Como é que é aqui? Não, pode falar também qualquer coisa, se ele não entendeu, eu traduzo para o inglês ou para o espanhol aqui. Pode falar. Tá bem. Me identifiquei muito, né, com ele, com a pesquisa dele. Na verdade, eu acho que a gente está mais ou menos dando os Ok, deixa eu ver mesmos... se ele entendeu, porque senão eu vou ter que, porque eu vou ter que fazer a tradução, só um minuto. Ah. Luiz, você compreende português? Não. No, no. Eu me identifiquei completamente com tu trabalho. Con tu trabajo voy a intentar hablar en Sí, español. muy bueno, sí. Entonces, Eduardo, es que estoy en el mismo camino, también de juntar muchas informaciones y intentar crear un modelo integrativo teórico, y también mi estrategia es estudio de casos, solo que solamente con 2 o 3 empresas, porque creo que un estudio cualitativo con entrevistas semiestructuradas
No creo que, yo tengo 2 años para hacerlo, pero no creo que muchas empresas vas a tener tal vez el tiempo suficiente para, con ground theory, conseguir tus resueltos. Y la mía va a ser estudio de caso con análisis de contenido. Yo quería hacer con 2 casos y pregunto al profesor Cristiano si 2 casos son muy pocos casos o suficientes. Lo que pienso es hacerlo con una empresa con un ambiente muy competitivo y otra no mucho. Incluso para ver las diferencias de las interacciones entre los elementos de la capacidad dinámica y de la capacidad gerencial dinámica. Las diferencias entre las dos de acuerdo con el ambiente. Sí tiene, porque estoy en la fase del proyecto, entonces no estoy totalmente cierta de que estoy en el camino. Bom, respondendo a pergunta, Luiz, ¿tú quieres hablar alguna cosa de la pregunta de Simone? Porque No, nosotros tenemos 1 minuto. sí, no, yo estoy de acuerdo con Simone. O sea, yo creo que, o sea, sí, 20 empresas son muchas. Todavía tengo que ver cómo, o sea, cómo filtrar eso para no perder mucho tiempo, pero lo que estás haciendo, Simone, yo creo que está bien. O sea, yo he leído que más o menos 3 es lo recomendable. He visto papers con 2, pero 3 yo creo que es lo que yo estoy en el tipo de investigación que tú estás haciendo. Vale, gracias. Bom, Eu Simone, quero, professor Cristiano. Claro, claro. Perdão. Vou falar Acho que em acabou já português. o tempo, professor. O problema é isso. Vamos Não, deixar, não, então, ela não está pro final. usando Eisenhower. Tá bom, tá ok. Vamos deixar para o final, porque senão a gente Perfeito. atrasa todo mundo, professora. Se Perfeito. a senhora me permite. Vamos Tudo lá, bem. então? Lisandra, pode liberar o próximo, por gentileza. Ok. Olá, meu nome é Mariana Duarte e eu vou fazer uma breve apresentação sobre o trabalho, o novo marco legal da geração distribuída e a viabilidade econômica dos projetos de mini geração fotovoltaica. Vamos passar pelo contexto, a pergunta a ser respondida, materiais e métodos utilizados, principais resultados obtidos e considerações finais. Bom, o contexto que norteia a pesquisa é a crise climática e a necessidade de transição energética. O setor energético é o principal emissor de gás de efeito estufa no mundo, e, ao mesmo tempo, a demanda por energia tende a continuar crescendo. Então, uma das estratégias é investir em fontes renováveis de energia para conseguir equilibrar, né, esses 2 cenários. Dentro do setor energético, a geração de eletricidade e calor é o principal emissor de gás de efeito estufa. E uma das estratégias para aumentar a participação de renováveis na geração de eletricidade é através da geração distribuída, que é um setor que vem crescendo bastante no Brasil nos últimos anos, tornando bastante representativo. Temos um destaque aí para a geração distribuída fotovoltaica. E a geração distribuída é regulamentada no Brasil desde 2012 pelas resoluções normativas da ANEEL, mas no começo de 2022 ela ganhou um novo marco legal trazido pela Lei 14.300. A pergunta a ser respondida é como que fica a viabilidade econômica de projetos de mini geração fotovoltaica a partir das novas regras propostas pela Lei 14.300 em comparação com a regulamentação anterior. Bom, o objetivo do trabalho é descritivo. Foi utilizado o estudo de caso de 2 empreendimentos de mini geração para ilustrar a discussão através de um modelo elaborado em Excel. Bom, então, primeiramente, a Lei 14.300 foi analisada e as principais mudanças foram apontadas.
Aqui a gente vai destacar a remuneração da TUS de fio B, que é uma parcela da tarifa. Essa remuneração não existia nas resoluções e passa a existir de acordo com o novo marco legal, numa regra de transição de 6 anos, então ela é gradual, ela aumenta ao longo desses 6 anos e é como se o cliente que possui geração distribuída tem que remunerar a distribuidora com parte dessa parcela da tarifa. E um outro destaque é a TUS de injeção, que seria uma nova tarifa de demanda para clientes de mini geração distribuída, que são clientes que pagam demanda. E essa nova tarifa ela ainda não está definida, né? Ela deve ser definida ainda pela ANEEL. Bom, aqui a gente tem um pouco da cara do modelo, né, que foi construído e utilizado para as análises. Ele tem basicamente 3 tipos de entrada, né? A primeira é referente aos dados de entrada do sistema de geração, as outras aos dados de entrada do financiamento utilizado para pagar esse sistema, e as outras os dados de entrada do investidor, e aqui no caso é só a taxa mínima de atratividade do investidor. Ai, meu Deus do céu, tudo a primeira vez é meio tenso, né? No modelo, né, a gente também Simone, seu microfone está aberto. Desculpa. com um banco de dados das concessionárias de energia, que tem as tarifas e as parcelas dessas tarifas. E o modelo traz 3 fluxos de caixa automatizados. Um que considera a antiga resolução 482 com a TUS de demanda, né, que era o regramento antigo para a mini geração. Outro que considera a nova lei 14.300 e essa mesma tarifa de demanda. E outro que considera a nova lei com a tarifa nova de injeção, que aqui é considerada sendo equivalente à TUS de geração, que seria o limite inferior para esse valor da TUS de injeção. Os indicadores de viabilidade são o VPL e a TIR, e algumas análises de sensibilidade foram realizadas. Os projetos considerados no estudo de caso são projetos cujos dados foram fornecidos pela Grund Engenharia, uma empresa parceira. São ambos instalados na área de concessão da ANEEL Energia, no Distrito Federal. Um é uma usina de 990 kW para geração compartilhada e outra é uma usina de 100 kW para autoconsumo remoto. Bom, agora vamos aos principais resultados. Para o projeto 1, que é uma usina de 990 kW, a gente, olhando para os 3 fluxos de caixa, considerando que esse projeto seria implementado no primeiro ano da regra de transição, que é 2023, nos 3 cenários, o projeto é economicamente viável. O cenário mais favorável é o do novo marco legal, considerando uma TUS de injeção igual à TUS de geração, ou seja, uma tarifa de demanda mais barata, mais atrativa. E o pior cenário é o do novo marco legal com a atual tarifa de demanda. Quando a gente considera uma análise de sensibilidade, considerando os anos de transição da nova lei, a gente percebe que esse projeto ele se mantém viável até ali o 3º ano de transição. Se a gente fosse entrar com ele em 2026, ele já não seria mais viável, por conta justamente da progressão de cobrança da TUS de fio B. Quando a gente faz essa mesma análise olhando para outra área de concessão do país, a Coelba, que é a concessionária que tem uma das tarifas de demanda mais caras, e uma participação da TUS de fio B mais alta, a gente tem que esse projeto já não seria viável no 2º ano de transição, da regra de transição. E quando a gente faz considera esse mesmo projeto, só que com outras formas de compensação de créditos, né, que são formas que têm mais penalidades, esse projeto também já não é mais viável. Aqui nesses 2 gráficos a gente mostra um pouco da análise de sensibilidade do VPL e da TIR, a participação da TUS de fio B e ao valor da TUS de injeção. E para ambos os casos, o valor da TUS de injeção, que é a tarifa de demanda, é o que mais interfere na viabilidade dos projetos, né? Então, essa tarifa a ser definida ainda pela ANEEL, ela tem uma importância muito estratégica. Para o projeto 2, os resultados são bastante parecidos, né? Então, o projeto ele é viável nos 3 cenários para o primeiro ano de transição. Quando a gente considera os anos todos de transição, ele se torna inviável apenas ali no último ano, então é um projeto menor, ele acaba se tornando viável por mais tempo.
E quando a gente vai para a Coelba, a gente tem o mesmo resultado. No segundo ano de transição, a gente já não tem mais a viabilidade desse projeto. Esse projeto também tem a sua viabilidade econômica mais sensível ao valor da tarifa de demanda, né, da TUS de injeção. Então, quais são as principais considerações finais? A viabilidade econômica é afetada por essa nova lei, apesar da lei trazer segurança jurídica. O projeto, a nova lei, né, acaba por desincentivar projetos em área de concessão onde a TUS de injeção seja mais cara ou a TUS de fio B seja mais representativa na tarifa, como é o caso da Coelba, né, na Bahia. E ele também traz mudanças críticas para projetos de mais de 500 kW que tenham alto consumo remoto ou um dos clientes com mais de 25% dos créditos compensados. E, por fim, a ANEEL tem papel fundamental no futuro dos projetos de geração distribuída, já que ela vai regulamentar a TUS de injeção, que, pelo que o estudo mostrou, é o principal fator, né, que sensibiliza a viabilidade desses projetos. Muito obrigada. Bom, nas minhas contas temos praticamente 8 minutos para conversa, para discussão. E aí, perguntas da plateia? Pode Não? iniciar. Então tá bom. Bom, primeiramente, eu acho que a pergunta que eu fiz para todos até agora é o que se sabia antes dessa pesquisa, o que se sabe depois dessa pesquisa? Então, eu acredito que a clareza, né, da comparação dos momentos, né, financeiros e de quando foi feito, né, o trabalho tinha acabado de sair o marco. Então, foi uma contribuição, né, de ter essa avaliação com as novas regras. Tá, mas aí vai a segunda pergunta, uma aplicação teórica disso, uma implicação prática. O que seria essas... Porque, assim, legal, VPL, TIR, aí não sei se você fez a TIR ajustada, mas aí é uma outra história, mas a grande questão é a seguinte, o que eu consigo com essa pesquisa? Qual foi a principal implicação? Nas teorias, ou seja, antes do seu trabalho, não tinha isso nas teorias, agora, depois do seu trabalho, tem. E uma aplicação prática disso. Sim, nas teorias, né, seria a relação de trazer o novo marco legal, porque quando ele surgiu, né, esse trabalho aqui logo foi construído. Então, ele é novo, né, para o campus acadêmico nesse sentido. E para aplicação prática, foi, né, fornecer esse material com a teoria e os comparativos que foram feitos, né, para a empresa de engenharia poder estar, né, utilizando para os seus clientes. Porque, embora já existia alguns dados, né, construídos dessa empresa, também não se existia quando o trabalho foi desenvolvido com um novo marco. Tá. Perguntas? Se não, tenho outras, mas deixa a Eu plateia. tenho. Muito bem escrito, acho que você é bem detalhista também, né? Eu li seu paper. Eu senti um pouco só falta, eu acho que da própria pergunta do professor Cristiano, do embasamento teórico. Até quando você colocou, acho que um novo marco legal lá nos resultados, lá no referencial teórico não abordou, acho que você não colocou um pouco na introdução, né? Acho que você não abriu um capítulo de referencial. Então, às vezes seria interessante você trazer todo esse histórico aí do novo marco, até para poder contextualizar o leitor do que está por vir, né? Então, acho que esse seria um primeiro ponto. E o segundo ponto é as contribuições. Eu sei que o professor Cristiano colocou quais as implicações, mas eu também senti falta de você abordar tanto na introdução quanto lá, principalmente nas suas considerações finais, quais contribuições que o seu paper está deixando para a área, né? A gente entende a relevância, verifica a importância, mas seria importante trazer isso também para dentro do texto. Sim, é porque o paper ele foi desenvolvido para o MBA da USP. E o MBA da USP não exige um referencial teórico, né, acadêmico, como vocês, né, devem, né, praticar aí nas pesquisas do mestrado e do doutorado. Esse trabalho foi, né, sob a minha orientação. Então, o molde da exigência da USP ela é mais voltada para o mercado. Então, é por isso que não aprofundamos tanto.
Mas, claro, né, tendo em vista, né, futuras publicações para se enquadrar num periódico, será preciso estar fazendo isso. Acho que também depende do periódico, né? Tem periódico que às vezes não tem essa exigência no aprofundamento teórico, mas você conseguiria complementar aí já na introdução. Tá? Sim. Ontem eu estava numa banca, numa sessão também, e o professor fez o seguinte comentário, que o paper de dos participantes, ele estava mais voltado para um caso de ensino do que exatamente para um paper teórico. Então, sim, vai muito também do que você pretende fazer daqui em diante, né? Às vezes você não quer realmente se meter num periódico que tem toda essa estrutura, então depende do seu objetivo também. Bom, Mas professora isso não influencia Silvina, na qualidade. Não, primeiro, boa tarde, Fernanda, para eu entender não, aqui. porque eu fiquei na dúvida também, porque na apresentação ela colocou Mariana e agora está escrito Fernanda, né? Então, eu queria entender qual que é a área, primeiro, né? Antes, eu queria saber qual que é a área, a senhora que orientou é de um aluno, só para eu poder compreender aqui o contexto aqui, da minha fala. Certo. A área do artigo, ele foi feito, né, da área de gestão de projetos, tá? Tá, Então, ok. essa é a área. E eu, Mariana, porque a Mariana é minha orientada, e ela que fez o vídeo, Mas tá? tá certo. Então, a formação é na área de administração. É isso? A formação minha, no caso, eu sou economista, mas o paper foi Então feito para a então área eu de vou no gestão de ponto. projetos. Então, eu vou no ponto, porque eu também eu sou administradora e sou economista e trabalho na área pública. Então, esse assunto é um assunto que está muito próximo daquilo que eu faço. Eu acompanho os indicadores municipais de uma capital, mas está muito próximo. Eu acho assim, eu achei muito interessante, está muito bem escrito o seu trabalho. Assim embaixo que a Lisandra colocou. Eu acho que ele só precisa de uma organização, entendeu? Só organizar, porque eu também sou professora, mas também devo defender, se Deus quiser, até ano que vem, querendo ou não querendo, eu vou ter que defender, digamos assim, né? Até ano que vem, eu só acho que ele carece de fazer uma organização. Porque, assim, a gente, nessa área, quem publica na área de economia, ele tem um formato bem distinto também, né? E quem publica. Então, assim, eu acho que a material, eu colocaria primeiro, né, a questão da fundamentação teórica que a Lisandra já falou, a questão do material e métodos. E aí é que vem o novo marco legal e as mudanças trazidas, que é pode ser parte da literatura aí, né, no caso, né? Então, eu acho assim que é só mesmo organizar, que eu acho que ele traz uma riqueza aí para que a gente possa trazer para a academia, né? Essa discussão que, assim, é muito cara na área pública, né? E a gente agora, principalmente nos municípios, né? Que recebe essas transmissões, essa questão da energia, da energia, acho que é importante. Só isso a minha contribuição aqui, porque eu sou suplente aqui da Lisandra, eu estou só mesmo para dar um apoio, tá ok? Sim, obrigada. Bom, nas minhas contas faltam 30 segundos. Mais alguma pergunta? Não? Não, então só parabenizar, eu acho que realmente aquilo que você falou, e aí eu vi, né, que você fez no MBA da USP, né, da Exalc, eu fui professor lá na Exalc também, antes de ser professor aqui na Unicamp, tem vários amigos lá então. Bom, então parabéns, Lisandra, já podemos então já partir para o próximo trabalho, por gentileza. Esse foi o último. Foi o último? Então beleza, então já estamos resolvidos. Então, aí, professora, então, se vocês me autorizarem, eu vou passar um pouco a palavra para a professora Silvina, porque ela havia falado alguma coisa do anterior, né, e que não deu tempo para a gente falar nos individuais. Então, professora Silvina pode comentar o que a senhora ia comentar anteriormente. Eu ia perguntar, esqueci agora. Botei aí. Eu dou alguma coisa, a senhora ia falar de algum autor agora. Você falou Eisenhower. Então. Não, a menina perguntou, a Simone, se 2 trabalhos eram, né, Então, aí suficientes. eu vou responder se sobrar tempo, depois qualquer coisa, se não sobrar tempo. Então tá bom. Eu falo para você se quiser me falar. Mas pode. Não, eu só queria perguntar para ela se ela está usando Eisenhower ou não. Está usando Eisenhower? O que você está usando para
para você caracterizar aí essa amostra, a sua pesquisa, na metodologia. Você está embasado no quê? Você vai usar, é qualitativo, você vai usar IN, vai usar Eisenhardt? Quem que você vai usar? Porque aí a gente já define se 1 é pouco, se 2 é pouco, né? Por exemplo, o meu trabalho, a minha tese... não, Bardan para analisar os dados. Você fazer análise dos dados. Tá, não, então assim, é porque você vai ter que caracterizar a sua metodologia. O seu estudo, o meu é um estudo de caso único, que na academia é muito discutível. Eu estou fazendo análise processual, abordagem processual, eu não vou usar a Eisenhardt, porque ela orienta, orienta de 3, 4 artigos para fazer uma análise comparativa, mais nessa linha. E aí, se você vai usar 2, talvez usar um outro autor aí, né, professor, para poder substancializar aí essa parte da metodologia. Outra Eu coisa só que eu ia queria... perguntar, vale, pode falar, Silvia, pode falar, professora. Só isso Bom, mesmo. então tá bom. Não, então, o que eu ia comentar com você, Simone, desculpe, é que exatamente o Eisenhower é um professor, o Wien pode ser, aí você pega uma referência, mas a grande pergunta que eu faço para você é, independente do autor, quando você vê as situações possíveis que você tem dentro das análises, você está abrangendo todas, a maioria, nenhuma? Porque imagina o seguinte, imagina que a gente vai ter que ter um trabalho qualitativo, pelo que você falou, você vai usar a Bardan, 1977, análise de conteúdo, então você vai ter que tentar fazer, diferentemente eu sou professor de estatística aqui também, e sou professor de métodos quantitativos e qualitativos, eu uso os dois elementos. A grande questão é que, numa estatística, você tem generalização estatística, ou seja, de um N muito grande. E na qualitativa, você tem que ter uma generalização teórica. Então, se você precisa de uma generalização teórica, você precisa mostrar, assim, ó, tem 10 situações. Das 10, 5 eu estou falando. Opa, então tá bom. Eu tenho 50 mil citações, eu estou falando de uma, a sua generalização teórica vai ser muito menor. Ah, não, tem 2 situações. Eu estou falando das 2 situações, opa, então já tá bom. Como é que está a sua situação, Simone? Simone? Não. Citação? O senhor está falando citação? Não, situação. Situação. Não, eu ainda estou montando o meu projeto, professor. Principalmente a parte de metodologia. Então, nós escolhemos assim fazer estudo de casos e, a princípio, eu pensei em 3, né? Mas estou até com medo de fazer 3. Queria ver possibilidade de fazer 2, até pelos acessos, né? Eu moro no Nordeste, as maiores empresas estão fora daqui, se bem que eu quero trabalhar com uma, que é a Brisanet, que é daqui, então está próximo a mim, né? Queria ver também a possibilidade de ver essas dinâmicas acontecerem, rotinizadas ou não rotinizadas, nas empresas que são mais competitivas, como a Brisanet, e menos competitivas, como, por exemplo, a Grendene, que também está aqui, eu também tenho possibilidade de pesquisa, entendeu? Mas tudo isso ainda está não está claro na minha cabeça, ainda não está claro. Com relação o que eu vou me basear, por exemplo, se vai ser processual, né? Isso eu ainda não conheço a fundo, mas eu acho que eu vou fazer o quê? O questionário, o que é que eu estou pensando? Eu estou montando, através dos microfundamentos, tá? Eu estou montando quadros desses microfundamentos, através dos quadros eu estou montando o questionário, que é com perguntas abertas, em cima das 3 grandes capacidades e dos 4 grandes processos que cada uma, né, divide. E aí eu vou analisar as formas, né, que essas empresas elas detectam oportunidades e tudo, se são. Aí então depois eu vou ver em que elas se assemelham, o que é diferente.
se o fato de serem mais competitivas, isso influi na forma que elas fazem ou não, porque, na verdade, professor, esse negócio, na minha cabeça, é um negócio tão abstrato e assim, é como se diz, depende tanto das pessoas, do tamanho, da cultura da empresa, do não sei o quê. Eu não sei, na verdade, dizer se capacidade dinâmica, na verdade, ela é utópica ou ela é verdadeira, entendeu? Eu tô nessa de pesquisar, mas eu acho que eu sou empresária, tá? E como empresária, eu sei que, embora existam rotinas, né, como outros autores falam, existem dinâmicas até dentro de rotinas, né? Então, as coisas não são tão assim, existem processos, mas quando se fala de decisões estratégicas, né, eu acho que os processos eles não são tão estáveis. Então, assim, eu estou meio que ainda me encontrando nesse tema. Eu não sou estudiosa desse tema, é o primeiro paper que eu fiz na minha vida, é a primeira vez que eu submeto e é a primeira vez que eu estou aqui no evento. Então, tudo é muito novo, entendeu? Para mim. É isso. Fique tranquila que depois piora. Estou imaginando. Tô brincando. Não, depois melhora. Mas eu acho que assim, você precisa conversar com a sua orientadora, né? Porque, salvo engano, é doutorado, né? Então, você precisa pensar um pouco na contribuição, e eu acho que é exatamente isso. Você precisa medir no sentido que se pensar em quais são as possibilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, que eu dou para os meus alunos, por exemplo, de C, iniciação científica. Vamos supor que eu tenho duas variáveis, x e y, e depois A e B. Aí o que acontece? Eu vou ter 4 possibilidades. X e Y, eu tenho 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, você tem que ver quantas das possibilidades você consegue levantar. Porque você falou, não, uma é competitiva, outra não. Então, você está me dizendo que a única variável é competitiva. Então, tá. Então, eu tenho uma mais, outra menos. Tem diferença? Não sei. Não, depois, mas eu tenho que... eu estou no Nordeste. Uma outra está no Sudeste. Você já criou Não, uma mas outra variável. tem modelo de negócio também, professor. Tem Você tem área, que pensar... Então, você tem áreas que pensar... diferentes. Então, você tem que pensar na tabelinha. É, Quantas células você vai preencher? É isso. Resumo da ópera é bem isso. Assim, eu falo para os meus alunos de doutorado, quando eu falo de metodologia qualitativa, é exatamente isso. Então, você tem que pensar na sua matriz. Quantas células nessa matriz você consegue fazer? Tá bom? Tá ótimo, professor. Deixa eu ver, Obrigada. temos ainda mais 12 minutinhos. Outras arguições, outras questões positivas, negativas dos artigos. Não? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar esses 12 minutinhos. Olá. Diga, Leandro. Então, assim, boa tarde, né, a todos. Só algo que a Simone falou, né, algo que eu achei bem interessante. Ela disse assim, será que as capacidades dinâmicas é algo assim abstrato, né? Será que existem mesmo as capacidades dinâmicas? Então, eu vim participar da sessão porque realmente eu me interesso pelo assunto, porque eu investigo capacidades dinâmicas no meu doutorado. E antes, né, quando eu iniciei, realmente eu tinha também essa impressão de que, assim, na minha cabeça, as capacidades dinâmicas era algo assim meio abstrato mesmo. Eu não conseguia trazer isso para dentro da organização. E eu acabei, durante o tempo aí, desse ano, eu fiz uma disciplina de gestão da inovação, onde eu consegui ver entender o processo de inovação ali dentro da firma, os processos. Então, a partir disso, eu estou fazendo uma pesquisa em uma empresa, né, do setor médico, onde eles desenvolveram um produto durante a pandemia, né, já para enfrentar esse novo, completamente distinto do core da empresa, para enfrentar a pandemia. Então, agora, e o que que eu estou vendo? Então, qual que é a ideia, assim? Talvez uma sugestão, né? Você olhar realmente como você vai ver os microfundamentos, né? Existe toda uma teoria que os microfundamentos estão lá nos indivíduos, nos processos, na interação entre esses elementos, né? Então, eu acho que na sua pesquisa, a partir desses microfundamentos, você analisar esses elementos
microfundamentos das capacidades organizacionais, né? Diz a teoria. Eu acho que você vai entender, né? Ali dentro da dinâmica da firma, você vai entender essas capacidades e você vai conseguir identificar essas capacidades. Então, o segredo é assim, como que você vai operacionalizar as capacidades dinâmicas? Até ia te perguntar isso, porque eu cheguei um pouco atrasado aqui na reunião, né? Como que você vai operacionalizar as capacidades, como que elas serão operacionalizadas, né? Assim, na sua pesquisa. Eu acho Na que você verdade, tem eu que... vou pesquisar como elas operacionalizam, Sim, entendeu? entendi. Quais são, se são através de processos formais ou não, se são através de decisões não rotineiras, entendeu? Se é decidido mais realmente pelo topo, ou pelo CEO, ou pelo grupo, né? Como se dá isso daí? Como é que eles fazem a detecção lá fora? Existe um processo para isso? É contínuo? É periódico? Entendeu? Então, eu vou ver como é que acontece nessas 2, 3 empresas, né? Que são setores distintos, tamanhos distintos, modelos de negócios distintos, culturas e pessoas, né, distintas, e, e tentar encontrar semelhanças, né? Principalmente semelhanças em cima disso daí, e também mostrar as diferenças, porque, enfim, é o que eu vejo que se pode fazer. Implementar, não, saber se tem ou não. Se me permite, Simone, tome muito cuidado, porque você acabou de falar que são tamanhos distintos, tudo distinto. Aí como é que você vai me dizer que a grande diferença é a capacidade dinâmica, se tudo é distinto? Então, você tem que ver a sua amostragem. Imagina o seguinte, vou usar também uma área que eu trabalho, que é comportamento do consumidor. Vamos supor que gênero é um elemento importante para, sei lá, consumo de orgânicos. Eu vou ver homem e mulher. Mas é homem e mulher, só que um é, sei lá, de Pernambuco, outro é de São Paulo. O outro vira... Ou seja, tem tanta diferença que eu não posso afirmar que foi o gênero que fez a diferença. Eu posso falar de outras coisas. Então, a minha sugestão, converse com a sua orientadora, é tentar ver que a única diferença entre as duas seja, sei lá, estratégias diferentes de capacidade dinâmica, seja o que for, para você poder dizer que aquilo é diferente. Porque senão, tem portes diferentes, são empresas diferentes. Então o que você quer provar? Como falar o seguinte, homem e mulher consomem diferente. Legal, mas por quê? Não, mas em estados diferentes, eles têm culturas diferentes. Então você não está provando nada. Não está rejeitando nada, né? Tomar cuidado nisso. É verdade. Entendi. Bom, mais Só alguma mais coisa, um detalhe, pessoal? só mais um detalhe, professor. Assim, né, eu só fico preocupado por ser capacidades dinâmicas, né? Você vai ter que entender isso durante um período de tempo, porque realmente, se você pegar um determinado momento, pode ser que naquele momento as empresas tenham desenvolvido capacidades dinâmicas, mas essas capacidades elas permaneceram na empresa, elas continuaram, ou essas capacidades foram absorvidas pela organização, né? De repente, naquele momento, a empresa desenvolveu certas capacidades, né? Será que são dinâmicas, né? Porque tudo hoje é capacidade dinâmica. As pessoas classificam muitas coisas como capacidade dinâmica. Então, será que naquele momento ela desenvolveu capacidades? Será que essas capacidades continuaram na empresa ou a empresa absorveu essas capacidades e elas se tornaram capacidades ali, as capacidades ordinárias da empresa, né? Leandro, mas as perguntas, elas também são referentes ao que já passou. Então, assim, há diferentes decisões estratégicas anteriores. Então, dá para mais ou menos ver, né, como é que foi esse caminho. O microfone está fechado. Muito bem, pessoal. Mais alguma contribuição aqui para alguns dos outros artigos? Ou podemos continuar falando com a Simone também? Alguma contribuição? Não? Então, vocês fiquem à vontade. Qualquer outra dúvida também que tiver, se alguém precisar, estamos aqui à disposição. Se não, agradeço aí a sessão de qualidade que nós tivemos, o debate de qualidade que nós tivemos, e espero que vocês aproveitem. A Lisandra, agradeço a
Lisandra já colocou aqui, avaliem a sessão e, no mais, se vocês não tiverem dúvidas, estamos aqui para... diga, Eduardo. Eduardo? Ah, não. Então, eu acho que é o Luiz, será? Alô? Eduardo? Não, levantou a mão? Não. Aqui foi sem querer. Então, tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Então, uma boa tarde para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, obrigada a todos. Tchau, obrigado. Lisandra, parabéns aí, viu? Obrigada. Estou dizendo porque a gente, né, que são contextos diferentes aí, que a gente acaba, né, nunca... Foi muito bacana, viu? Parabéns aí, tá? Estou à disposição aqui. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Muito Tchau, bom tudo estar bom? contigo. Professor, muito Tchauzinho. bom, gostei, viu? Muito Obrigado, obrigada. obrigado. Agradeço a contribuição de vocês. Tá bom? Então, obrigado aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.